eu tô aqui para falar deste livro que eu li na sequência neste ano, que são os Irmãos Karamazov. Antes de tudo, Feliz Natal. Ah, Batata, sim. Batata tá aqui pra desejar Feliz Natal. Tá meio de... Não tá muito energético, mas ele tá desejando um Feliz Natal. Então, Feliz Natal pra todo mundo. Meu e do Batata. Ah, Batata! Dá pra ver ele aqui de reno. E hoje eu vou falar deste livro aqui, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu li essa edição da editora 34, que é uma edição em 2 volumes aqui. Então eu demorei bastante para esse livro. Eu demorei mais ou menos um mês para ler cada um deles. Dei o primeiro aqui um mês. É um mês mais ou menos o primeiro. E daí dei uma pausa, li vários outros livros. Daí peguei o segundo. E o segundo é bem mais rápido, acho que eu devo ter lido umas 3 semanas. Mas foi um livro assim meio longo assim de ler. No total aqui dá mais ou menos umas 1000 páginas aqui. E é um livro bem complexo. É tanto que eu nunca penso no que eu vou falar, eu só pego, gravo o vídeo e falo. E essa vez eu até escrevi aqui uma cola para não esquecer de falar as coisas. Falar do resumo do livro, um pouquinho do Dostoiévski, as partes que eu achei mais importantes, alguns questionamentos, enfim, alguns pensamentos que eu tive. Então tá, vamos começar. Os Irmãos Karamazov, então, como o título fala, vai contar essa história, descrever essa relação entre esses 3 irmãos, que são os irmãos Karamazov, que o primeiro mais velho aí é o Dmitri, que é uma pessoa, assim, bem devassa, impulsiva, assim, sabe? A gente vai ver, não é uma pessoa exatamente, a gente não pode... Ninguém é mal, ninguém é bom. Ele não é uma pessoa exatamente muito... É uma pessoa controversa, assim, sabe? Daí vai ter o Ivan, que é uma pessoa bem cética, bem intelectual, que é uma pessoa intelectual, cética, que questiona bastante. E vai ter... É um pouco o oposto, assim, do Dmitri. E vai ter o Alyosha, que vai ser meio que o mediador entre os irmãos e entre todos os outros personagens. Porque o Alyosha é esse rapaz meio santo. Ele tá ali no mosteiro, se eu não me engano é esse o nome, né? No mosteiro, pra virar monge, coisa arada. Então é uma pessoa de uma vida muito santa. Mas realmente santa, não é sentindo pau. Tipo, ele realmente, assim, as pessoas conversam muito com a Alyosha, ele tá presente meio que em tudo, com todos os personagens, porque é um personagem que realmente é puro, de um coração puro. Os outros personagens mesmo do livro sentem isso, falam com ele ele não traz julgamento, mesmo que muitas atitudes aqui no livro de outros personagens sejam merecedoras de julgamentos morais, por exemplo. O Alyosha é um personagem que consegue se manter de coração aberto e ser genuíno. E esses 3 irmãos, eles têm um pai que se chama o Fyodor. É o mesmo nome do autor, agora que eu me toquei. É o mesmo nome do autor e ele é o personagem completamente detestável. Ele é beberrão, ele casou com as mães de cada um desses rapazes pra conseguir dinheiro, pra meio que roubar elas, dote e tal. É um personagem assim detestável, ele sempre tenta tirar vantagem e ele quer roubar a amada do coração do Dmitri, que é a Grutchenka, que é um outro personagem que vem aí na história, que ela é uma pessoa meio que bem controversa também. Tal qual o Dmitri é um personagem aí bem controverso, que é uma mulher da vida, entre muitas aspas, né? Aqui no livro.
ela meio que dá moral pra bastante coisa, ela é bem manipuladora, sabe? Enfim, e ao mesmo tempo que o Dmitry tá meio que envolvido com a Grutchenka, que o pai dele quer roubar ela, ele também já está noivo ou casado, não lembro mais, com uma outra pessoa que é a Katia, que é a Katerina. E, enfim, todos uns rolê aí, sabe? Esse é a confusão ali principal, né? E exatamente nessa confusão principal, um dos pontos culminantes é que o Fyodor, esse personagem detestável do pai, ele é acusado mesmo de roubar uma parte da herança do Dmitry, que era 3 mil rublos, né? E prometer essa herança pra Grutchenka. Tipo, vem pra cá, Grutchenka, eu tenho dinheiro e tal, enfim. Enfim, essa é o nosso núcleo de personagens principais. E ao mesmo tempo que com esse núcleo de personagens principais, o Dostoiévski ele vai trazer aqui outros grupos de personagens que vão um pouco apoiar essa narrativa aí do livro, que primeiramente, tem os personagens do monastério do Alyosha, com o personagem que eu acho principal do monastério, que é o Starets Zosima, que é meio que o monge principal, tipo, é meio que o mentor do Alyosha ali. E vai ter o grupo de personagens, outro grupo de personagens, que vai ser um grupo de meninos, assim, de menininhos que são os amigos do Ilyusha. Ilyusha é um menininho o pai foi humilhado pelo Dmitry num bar. Então, o Ilyusha, depois desse dia que o pai dele foi humilhado, que as outras pessoas viram e tal, foi um menininho que ficou muito revoltado com a família Karamazov. E ele até jogou pedra um dia no Alyosha. O Alyosha então, começou a ter contato com esse menininho, com a família desse menininho. Esse menininho fica doente por causa de culpa. Se quiser saber mais, leia o livro. Enfim, e daí junto com esse menininho vem todo o grupo de menininhos que fazem parte. Tem alguns personagens bem curiosos, por exemplo, o Kolya, nesse grupo dos menininhos, foi um personagem que eu achei bem curioso, que eu achei bem interessante. Enfim, e o que acontece toda nessa... Então, nesses três grupos, o núcleo de personagens principais, os grupos dos menininhos do monastério, sempre o que liga é o Alyosha, né? Esse aqui acaba sendo uma biografia aqui do Alyosha, né? Esse livro. E o que acontece aqui? Acontece que tem uma reviravolta, assim, e que eu acho que não é spoiler, eu não li, mas eu acho que tá na sinopse, hein? Mas eu acho que tá na. Ó. Eu acho que tá na sinopse. Mas o que acontece? Acontece que eles. O pai, o Fyodor, ele é morto. Então todos esses personagens começam a se ligar pelo julgamento, pela investigação de quem matou aí o pai. E o pai, que não era, como eu já falei, era um personagem detestável, ele dava muito motivo também pra isso, assim, sabe? E, então, no meio de todo esse thriller nessa história, Dostoiévski, ele traz à tona muitas questões muito complexas de culpa, de religião, de vida. E antes de entrar um pouco nessas questões complexas, eu acho que é importante de falar um pouquinho só do Dostoiévski. Devemos saber que esse foi o último romance escrito pelo Dostoiévski. E ele deveria ter tido uma continuação. Então aqui é meio que sem final, assim, para algumas pessoas. Eu até que fiquei meio mitigada, assim, sabe, pelo final. Mas não foi algo assim que eu não sei. Não tenho muita opinião do final. Mas tem pessoas que falam que não tem final. Porque esse foi o último romance da vida dele. E ele, assim que escreveu isso aqui, ele morreu. E daí, pra quem não sabe, o Dostoiévski, ele tem uma vida em tanto, assim. Ele tem realmente uma vida que merece um livro inteiro só a vida dele, sabe? Ele é alguém
que nasceu numa alta sociedade, acabou indo para uma baixa sociedade, foi preso, daí voltou, se restabeleceu, conseguiu faturar com os romances dele, e um pouco antes de escrever esse romance, o filhinho dele morreu. Então, assim, tem muitas coisas aqui nesse romance que ele escreve que, se você souber que o filho dele morreu um pouco antes, já são um pouco explicáveis, porque ele colocou esses questionamentos no livro, assim, sabe? E, enfim, eu gosto muito, assim, desses livros do Dostoiévski, esse terceiro livro que eu leio dele, porque realmente, por ele ter passado, assim, por todas essas esferas da sociedade, ele consegue descrever muito bem as pessoas de cada uma das classes sociais, sabe? Com uma profundidade. E é impressionante, assim, sabe? Parece que você tá sendo transportado para essa Rússia de 1800 e pouco. Acho que é fim dos anos do século de 1800. E ele descreve muito, muito bem, sabe? E é muito importante, por exemplo, esse romance. É interessante que ele tem essas 1000 páginas, porque eu achei assim, ó, que o primeiro volume foi bastante para você entrar no universo, entrar nessa Rússia dessa época, conhecer todos esses personagens, porque tem muitos personagens e todos eles são bem desenvolvidos, todos eles são personagens extremamente complexos e que você realmente parece que você, sei lá, assim, sabe, que você tá conhecendo, assim, realmente os personagens, assim, sabe? Então eu achei que esse primeiro volume, assim, foi realmente para você entrar nesse ambiente, sabe? E o segundo volume aqui já veio pra colocar em intriga. Assassinato Fyodor, temos que investigar quem que foi e tal, quem que foi acusado. E daí tem toda a parte que ele descreve bastante detalhe, o julgamento. Eu adorei a parte do julgamento, sabe? Enfim, é muito, muito interessante, ainda mais escrito pelo Dostoiévski, foi alguém que realmente tem uma vivência, não é só um intelectual, sabe? É alguém que conheceu muito baixo e conheceu o alto. Então, assim, é muito interessante, sabe? E, enfim, agora quanto às partes deste romance mais importantes, tem muitas. Tem muitas. Foi um livro que, como eu falei, eu demorei um pouco para ler. Comparado aos outros livros que eu leio, demorei bastante tempo para ler. Mas porque tiveram muitas partes que eu tive que voltar, reler, pensar, parava, pensava assim, sabe? Algumas perguntas. E alguma dessas partes, as mais importantes, foi um capítulo que tem aqui que é bem importante para a literatura, que chama O Grande Inquisidor, que é uma conversa entre o Ivan e o Alyosha, entre o cético e o religioso, né? E que não só esse capítulo, acho, se eu não me engano, tem mais uns capítulos antes também que são importantes para esse diálogo. Eu acho que... Qual que era o capítulo antes? Peraí. Ó, o grande... É isso, ó. Que é no livro 5 aqui, Pró e Contra. Que daí tem a revolta, o grande inquisidor, os irmãos se conhecem. Todos esses 3 capítulos aqui eu achei eles muito importantes. Que o Ivan, daí ele começa a se questionar, sabe? O Ivan realmente é um intelectual e que tava questionando a igreja, tava questionando os costumes e ele questiona realmente em profundidade a religião, sabe? E daí ele começa a questionar, por exemplo, a origem do mal na humanidade. Se o homem é intrinsecamente mal, por que se Deus existe? Por que ele permite tanta coisa ruim acontecer? Ele cita vários crimes que, inclusive, eu vi nas notas de rodapé aqui dessa edição. Eu adoro essas edições 34 aqui, elas são muito boas. Mas enfim, eu vi nas notas de rodapé que são crimes reais mesmo, alguns, sabe? Com crianças, é uma parte bem difícil de ler. Eu tive que parar várias vezes de ler, assim, sabe? E reler algumas partes, porque não é fácil, não é facilmente tragável esse capítulo do Grande Inquisidor, especialmente.
E daí ele se pergunta se Deus existe, por que tem tudo isso que acontece. E tem uma frase que eu achei interessante, por exemplo, se Deus não existisse, a gente teria que inventá-lo, sabe? Eu achei interessante todas essas filosofadas que o Ivan deu. E também, por exemplo, quando ele diz. Quando ele diz que se Deus não existe, então quer dizer que tudo é permitido, sabe? Ele faz uma ligação muito grande entre a existência de Deus, entre a religião e a moral do homem, entre a culpa do homem, entre a maldade na humanidade, sabe? E ele mesmo meio que se posiciona nessa analogia que ele faz do grande inquisitor. Ele meio que se posiciona como que ele não é. Ele não recusa Deus, e sim a religião. Porque o que ele conta nessa analogia do grande inquisidor? Ele meio que ele cria uma analogia para explicar todos esses questionamentos que ele gera com relação à sociedade atual. Ele faz ele inventa uma história que se Jesus ele resolvesse voltar para a Terra hoje, a igreja não ia gostar. A igreja fala, calma, para aí. A gente tá cuidando muito bem aqui das coisas, não precisa mais de você, você pode voltar lá pro teu céu. É mais ou menos isso que a analogia do grande inquisitor fala, no meu entendimento, né? E daí o Ivan fala que ele é contra isso, porque daí Deus, por exemplo, ele dá realmente o livre-arbítrio, ele dá a escolha entre o bem e o mal, e a igreja realmente ela trabalha de uma forma diferente, que tem que ter as pessoas que fazem o bem, fazem o mal. Isso cria um balanço na sociedade. Enfim, ele questiona um capítulo grande, é bem complexo ali, não é assim, sabe? Não é facinho. Enfim, o Ivan, e a cada vez que o Ivan aparece, assim, sabe, é bem complexo aqui na história, porque ele se questiona muito, ele se questiona na culpa, por exemplo. E esse questionamento passa para um outro personagem, pro Dimitri também, em alguns pontos da história, sabe? Outro personagem muito importante que agora que eu lembrei que eu esqueci de falar, viu? Eu tenho que anotar mais as coisas. Esqueci de falar no início, é o Smirjakov, que seria aí um quarto irmão meio que bastardo, sabe? Ele é um personagem muito importante aqui também no livro. Enfim, e tem outras particularidades aqui do livro que eu achei muito curioso, que eu gostei bastante. Por exemplo, o narrador. O Dostoiévski tem um estilo de narração nesse livro bem diferente. É um narrador completamente onipresente, mesmo na cabeça dos personagens. E é um narrador que enquanto eu tava lendo, assim, eu me perguntava assim, cara, quem que tá narrando isso aqui? Sabe? Porque tem umas partes que ele interage diretamente com o leitor. Ele fala assim, não, porque o Dimitri estava fazendo isso, mas não vou falar mais, porque a gente não vai entrar agora no pensamento dele. Mais pra frente. Ou então, assim, tem umas partes assim, tipo, ele deixou cair tal coisa. Lembra disso que vai ser útil lá pra frente, sabe? E daí eu ficava perguntando, mas quem que é esse narrador, sabe? Na hora do julgamento tem uma parte também, ele estudou aqui na nossa escola. Eu fiquei tipo, será que é um habitante? Quem que era? Mas o narrador é o Dostoiévski mesmo, que interage ali com o leitor. Achei uma escolha muito interessante, assim, sabe? Eu gostei bastante, assim, sabe? Achei curioso, assim, sabe? Achei interativo, achei legal. Aí, enfim, é um livro com muitas camadas, é um livro muito complexo, tem muitos personagens, e cada um dos personagens é muito bem desenvolvido, sabe? Não é um livro para iniciantes, sabe? Eu gostei bastante, assim, sabe? Tem páginas aqui, por exemplo, que você pega. Não é o caso dessa, mas tem páginas que a página tem um parágrafo que ocupa, tipo, 3 páginas. Por exemplo, aqui, ó, é uma página inteira com um parágrafo aqui, sabe? O parágrafo só tem mais de... esse aqui que eu mostrei aqui, ele tem 3 páginas, um parágrafo só.
Então é uma literatura assim densa, sabe? Mas é muito bem desenvolvido. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Ele te transporta para a Rússia daquela época, para aquele julgamento. Ele te transporta para o lado dos personagens. Você conhece os personagens, né? Como se você tivesse assim assistindo uma novela, assim, sabe? Não uma novela, porque às vezes a novela não consegue trazer, como você é um espectador muito passivo na novela, você às vezes não consegue trazer assim umas temáticas tão filosóficas quanto esse livro. Mas eu digo novela no sentido você acompanha durante muito tempo personagens em vários contextos diferentes, assim, sabe? E eu gostei bastante, sim, do livro. Um livro muito complexo, muito legal. Eu gostei bastante, bastante. Eu tinha lido Asas Brancas, que é bem diferente, que é do Dostoiévski também, mas aqui é um estilo bem diferente. Foi um pouco de quando ele começou a escrever. Li também Crime e Castigo, mas eu tenho que reler. Eu acho que eu tinha 16 anos por aí, sabe? Eu adorei, ainda lembro até hoje da história. Mas como não tá tão fresco, eu não consigo dizer se eu preferi os Karamazov ou o Crime e Castigo. Porque pensando agora, nesse exato momento, eu prefiro os Karamazov. Mas vai que, sei lá, né? Eu tenho que reler com outros olhos o Crime e Castigo. Porque com 16 anos a nossa cabeça muda, né? Ah, alguns anos depois. Enfim, foi um baita de um livro. É um livro que é um investimento realmente de tempo, de compreensão. É um livro que enfim, te faz questionar, te faz parar pra pensar. E bem, eu gostei muito de ter lido, porque realmente cada vez que eu abria a página, assim, que eu tava ali na minha poltrona lendo, eu me transportava pra um outro lugar, sabe? Eu tava ali vendo os personagens, pensando com eles, no questionamento deles. E daí tem todo esse processo pra definir quem que matou, pra julgar o culpado, o acusado da morte do Fyodor. Tem todo esse processo ali que você acompanha que é muito legal, é muito interessante. Então, pra este livrão, pra este livraço, que eu acho que vai ser o penúltimo que eu vou ler esse ano, entre 0 a 10. Entre 0 a 10 eu vou dar um 9,5. Eu tô dando muita nota alta, não tô gostando. Mas eu vou dar um 9,5. Porque ele foi muito bom, não tem como dar menos. Eu gostei bastante dele, gostei bastante. Foi um livro que. Foi um livro que eu fiquei presa nele, que eu não conseguia, assim, exatamente parar de ler. Assim, era um livro muito complexo. Não vou dar 10 por quê? Porque tem algumas partes que eu achei que foram muito não maçantes, mas difíceis, assim, realmente de ler, assim, sabe? Então, às vezes, quando tá fazendo com muito trabalho no trabalho, né? Muita coisa pra fazer no trabalho, coisa arada, daí você chega lá no final do dia vai ler aquilo. É complicado. Acho que é por isso que não ganha um 10, sabe? Mas é o estilo da literatura, de nenhuma forma tô falando mal, assim, do Dostoiévski, assim, sabe? Ou do livro em si por causa disso. É mais um sentimento pessoal. Mas 9,5 é uma baita nota, realmente. Foi uma das maiores notas desse ano, porque realmente é uma obra da literatura. Eu achei muito legal. Eu gostei bastante do livro. Eu gostei demais, porque, nossa, foi cada um dos personagens, assim, você fica envolvido, assim, sabe? E cada um dos personagens, tirando ali, eu acho que realmente representa aquela santidade, assim, sabe? Cada um dos personagens tem nuances e tal, sabe? E tem algumas cenas, assim, que não tem respostas, assim. Tem mais ou menos. Tem, por exemplo, quando um personagem, se alguém for, eu não vou citar, mas tem um personagem que morre, por exemplo, e a sala começa a feder muito. Nossa, essa parte, quando eu tava lendo isso, eu fiquei tipo, uau, mas por quê? O que tá acontecendo? Depois, agora, com o recuo, eu vejo, por exemplo, que esse mesmo personagem, ele fala que o mal está em nós, a gente tem que reconhecer, então talvez essa tenha sido uma representação do mal nesse personagem, que não apresentou durante quase toda a sua vida, assim, sabe? O mal, não sei, é uma interpretação pessoal. Não quero falar qual personagem é pra não dar spoilers. Mas tem algumas coisas, assim, bem limite absurdas que acontecem, assim, no livro até. São coisas, assim, abertas, assim, sabe? O Dostoiévski não é alguém que menospreza a inteligência do leitor, sabe? Ele não vai te dar de mastigado as respostas e vão ser questionamentos que vão ficar muitas vezes em aberto,
que é para nós mesmos interpretarmos, como quisermos. Enfim, grandíssimo livro. Muito bom livro, adorei. E é isso, essa é a minha revisão dos Irmãos Karamazov. É um livro muito complexo, ainda deve ter muita coisa que eu nem falei e que eu mesmo, no alto da minha ignorância, não devo ter entendido no livro. E é muito bom, mas vale a pena, é o tipo de exercício que vale a pena, sabe? Ler alguns livros desse tipo, assim, sabe? E ler e reler as partes que não entendemos, enfim. É um baita de um livrão, assim, sabe? Enfim, é isso aí. O próximo, eu já tô terminando de ler o próximo livro, o que eu vou falar ainda antes do fim do ano. Vai ser Frankenstein, dando spoilers, vai ser Frankenstein. Tô terminando de ler. Então é isso, Feliz Natal novamente. Batata, ele tirou aqui a coleirinha de rena. Peraí, só pra dar um Feliz Natal final. Bom, Feliz Natal, então. Até a próxima. Eu, Batata, desejamos boas festas de fim de ano.